dia 21 do mês 6, 2021, segundo dia da semana, chamado segunda-feira. Então vamos lá para esse estudo bíblico, refletindo aqui num texto da Escritura cristã chamada Bíblia, a fim de que não venhamos a nos esquecer daquilo que Deus revelou. Então, desta feita, eu quero me reportar ao segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 28. Segundo livro de Crônicas 6, 28, que diz o seguinte: quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhotos, ou lagarta, cercando-a algum dos seus inimigos, nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, sentindo cada um a sua desgraça e a sua dor, e estender as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Então vamos refletir um pouco sobre estes versículos. Quando da inauguração do Templo de Jerusalém, Salomão fez a oração, e aí ele fala de algumas coisas que certamente também se aplicam a nós outros hoje, né? Então vamos por parte aqui. Quando houver fome na terra. Esse tema da fome é um tema recorrente na Escritura. E todo o ensinamento da Bíblia a respeito da fome é que a fome é mandada por Deus, né? Na verdade, a fome é um principado. Eu vou logo lá para Apocalipse capítulo 6, que é a revelação final, né? O coroamento da revelação. Então, creio que é no terceiro cavaleiro do Apocalipse. Apocalipse 6, verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 denário. E 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Então, um cavalo preto, e sobre ele estava assentado, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Então havia um cavalo preto, e sobre o cavalo um cavaleiro, o terceiro cavaleiro do Apocalipse. Naturalmente é um principado, um anjo, e geralmente um anjo de alta hierarquia, né? Principados ou potestades. Então a fome, na verdade, ela é personalizada no mundo espiritual por esse personagem chamado Fome. Ele não aparece o nome dele em Apocalipse, mas é uma das possibilidades, né? E fome é uma realidade com que o ser humano se depara em todas as eras.
sempre haverá pessoas que terão fartura de alimentos e sempre haverá pessoas que passarão necessidade. O próprio Jesus disse, né? Os pobres sempre os tendes, e quando quiserdes podereis lhe fazer bem. Né? Mas, nessa oração de Salomão aqui, o livro de Crônica, quando na inauguração do templo, naturalmente, Salomão, ele estava descrevendo as situações da vida que a nação passaria. Ela já tinha passado algumas, mas passaria outras no futuro. E não somente a nação de Israel, mas outras nações também. Elas enfrentariam o fantasma da fome. E aí, naturalmente, ele vai dizer assim: toda oração que o teu povo Israel fizer neste lugar, vamos ver aqui o que ele diz aqui, né? Toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, sentindo cada um a sua desgraça, estender as suas mãos para esta casa. Qualquer homem fizer, eu acredito que é qualquer homem da terra de Israel, que era a nação que tinha aliança com Deus. Né? E aí, os judeus aprenderam ali que o templo de Jerusalém, construído por Salomão, era o lugar onde Deus habitaria. E aí, em qualquer lugar onde o povo de Israel fosse visitado com esse fantasma da fome, eles deveriam orar e estender as suas mãos para esta casa. Então, estender as mãos na direção de Jerusalém, na direção do templo de Jerusalém, onde supostamente Deus habitava ou habitaria, onde Deus moraria na terra. E podemos até incluir todos os povos, né? O problema é que para orar a Deus tem que ter conhecimento de Deus. E nesse caso aqui, só Israel tinha o conhecimento de Deus. A nação que tinha sido revelado para eles. Então, o princípio é que quando a fome visitasse, deveriam orar com as mãos voltadas na direção de Jerusalém, qualquer lugar que estivesse, e na direção do templo, esta casa, a casa de Deus, né, do Antigo Testamento. Naturalmente, isso é do Antigo Testamento. O Novo Testamento já muda essa realidade, e o Novo Testamento já mostra que Deus, ele não habita em Jerusalém, ele passa a habitar dentro do crente, né? Ou na igreja. E é um santuário móvel, como o tabernáculo no deserto era. Mas o princípio é o mesmo. Né? Qualquer dificuldade nessa área da fome, eles deveriam orar e com as mãos voltadas na direção de Jerusalém. Isso é o ensinamento do Antigo Testamento. Onde o culto a Deus era centralizado no templo de Jerusalém. Naturalmente, nós da dispensação do Evangelho, o princípio permanece o mesmo no sentido de orar. Né? Orar a Deus, buscar pedir ajuda de Deus. Mas não necessitamos de orar voltados para Jerusalém, ou com as mãos na direção de Jerusalém, ou do templo, porque o templo, Deus não habita mais, né? Deus não habita mais ali. Embora os judeus, eu creio que ainda hoje os judeus ortodoxos, eles oram no muro ocidental, não acredito que eles chamam de a muralha ocidental, em que os gentios chamam o muro das lamentações, né? Então, mas os judeus que oram lá no muro das lamentações, eles estão se baseando nessa palavra aqui da Escritura. Ainda estão praticando o judaísmo, a cosmovisão do Antigo Testamento. Acredito que até não precisa ser judeu, né? Qualquer nação que, tendo conhecimento de Deus, orar a Deus, né? O Deus verdadeiro, e orar com fé, né? O princípio tem que orar com fé, ou seja, orar crendo que Deus existe e que se torna galardoador dos que eu busco, ou recompensa aqueles que eu busco. E ele fala aqui do caso da fome. Em segundo lugar, ele fala
Quando houver peste, é a mesma situação. Então, um dos flagelos que a Bíblia apresenta é a peste, ou a praga, ou a doença, ou vírus, né? Ou a pandemia, a epidemia, endemia, seja lá o que for, a Bíblia chama de praga ou peste. Um flagelo, né? Um flagelo. Mas vamos afunilar assim para a doença, né? É a doença, seja qual for. Qualquer nação, no caso hoje, por exemplo, as nações do mundo estão sendo atormentadas com essa doença, esse vírus. Mas o princípio permanece o mesmo, né? Se as nações, mais especificamente Israel e mais especificamente agora a igreja, Israel acreditando ainda na vigência do princípio do Antigo Testamento, e que Deus habitaria no Templo de Jerusalém, que não existe mais, só sobrou um muro das 4 muralhas que cercavam o Templo de Jerusalém, sobrou um muro, por isso que é a muralha ocidental, né? O Muro das Lamentações, porque não só os judeus que vão orar naquela muralha, crendo nessa promessa do Antigo Testamento, mas clamando ao Deus verdadeiro. Não é só que no Novo Testamento Jesus ensinou que agora é assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, Paulo diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então agora há um mediador, Jesus Cristo é o mediador. Então tudo que nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, ele disse, o meu Pai atenderá. É um princípio geral. A igreja deve fazer isso, ter esse direito, ter aliança com Deus. Israel tem aliança do Antigo Testamento, mas eles ainda estão, não creem no Novo Testamento, Nova Aliança, mas fazem da maneira como eles acreditam, né? Eles foram ensinados. Mas a situação é a mesma: praga, peste, doença, e o princípio aí também pessoal, né? Qualquer homem, ele diz aqui o texto, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer. Então, uma oração individual, pessoal de alguém, Deus realmente atenderá nesse sentido. Eu acredito que as condições para a oração agora ela deve ser feita em nome de Jesus, né? A pessoa tem que ter, e também a pessoa tem que ter legitimidade ou legalidade para usar o nome de Jesus. Só pode usar o nome dele quem tiver aliança com ele, como num casamento. E deve ser feita com fé, crendo que Deus existe, né? E que ele responde às orações. Ou seja, é um recurso que as nações da terra, os seres humanos em geral, podem usar, obedecendo esses princípios aí que o Novo Testamento revela. Então a doença ou a praga, ou qualquer pessoa, ou qualquer família, pode se dirigir ao Deus verdadeiro, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, e pedir ajuda dele, né? Intervenção dele, sobrenatural, né? E aí Salomão continua dizendo, quando houver queima de seara. Essa questão da queima de seara aqui, acredito que é uma coisa assim mais cultural, mas ainda se aplica. Por exemplo, Israel tinha uma economia agropecuária, né? Agricultura baseada na agricultura e na pecuária, especialmente na criação de ovelhas. Aqui no Brasil nós temos naturalmente o agronegócio. É muito falado no noticiário o agronegócio, e o agronegócio naturalmente depende das condições climáticas, né, para que as pessoas possam plantar e colher. E naturalmente dizem que o Brasil é a nação que mais produz alimentos. Alguns dizem que é os Estados Unidos, né? Talvez os Estados Unidos seja primeiro, o Brasil segundo, ou é o contrário. Mas os seres humanos continuam consumindo alimentos, né? Comida. E aí parte dessa comida vem da plantação, da lavoura, da agricultura. E aqui Salomão menciona algo
é quando houver queima de seara, ou queima, houver incêndio na plantação. Posso só imaginar os agricultores, sejam pequenos agricultores de uma economia de autossubsistência, ou sejam grandes agricultores, o agronegócio, a exportação de alimentos. Eu posso só imaginar se houver incêndio, né? É um prejuízo. E aí, por causa disso, eu quero me deter um pouco mais nesse negócio aqui da queima da seara. Eu quero consultar aqui 3 textos do Antigo Testamento. E o primeiro é Juízes 15, verso 4. Que diz o seguinte, é na vida de Sansão, né? Quando Sansão ficou com raiva dos filisteus, e ele tocou fogo na seara dos filisteus, na agricultura dos filisteus. Então diz assim, Juízes 15, 4. E foi Sansão e pegou 300 raposas. Então, tomando tochas, as atou cauda com cauda. E lhes pôs uma tocha no meio de cada 2 caudas. E pôs fogo às tochas e largou-as na seara dos filisteus. Assim queimou os molhos com a sega do trigo e as vinhas e os olivais. Ou seja, houve aí queima, incêndio na seara dos filisteus, né? Houve realmente um prejuízo muito grande, 300 raposas, não sabemos como é que o Sansão fez isso, mas como ele era um homem que quando ele era cheio do Espírito Santo vinha sobre ele ficava com força descomunal, então ele praticou esse ato aí, de incendiar dessa maneira a seara dos filisteus. Isso trouxe um prejuízo muito grande para a agricultura, a economia dos filisteus. Não sabemos se eles passaram fome naquele ano. E também pode ser que eles provavelmente não tinham conhecimento do Deus verdadeiro, e por isso não podiam clamar a ele, usando esse princípio que Salomão está aí ensinando. Agora, ainda, no segundo livro de Samuel, capítulo 14, verso 30, aqui nós vamos encontrar mais uma seara em chamas, né? Seara em Chamas é o nome de uma das biografias de D.L. Moody, escrita por Boanerges Ribeiro. Mas nesse caso aqui, foi Absalão, filho de Davi, que mandou tocar fogo na seara de Joabe, porque ficou com raiva dele também. Então vamos lá. Segundo livro de Samuel, 14, 30. Então disse a seus servos, Absalão disse: vedes ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele, ide, ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então, aí o Absalão causou um prejuízo para Joabe ao mandar os seus servos tocar fogo no roçado, na seara de Joabe. Ele resolveu lá o problema, mas o prejuízo para Joabe foi grande, porque não deixa de ser uma tragédia, né? É um flagelo de haver fogo, incêndio na plantação. Acredito que dizem que há combustão espontânea, né? Combustão espontânea, mas há incêndios criminosos também. Nesse caso aqui, os 2 que nós estamos vendo aqui, foi por agência humana. Hoje fala-se muito nos incêndios da floresta amazônica. Sabemos que isso está muito politizado, a gente não pode acreditar em tudo que houve, mas certamente que é um prejuízo muito grande, fogo na floresta amazônica, porque isso causa um grande prejuízo, né? Principalmente para o Brasil, mas também para outras nações, pelo menos é o que nós ouvimos, né? Agora, ainda outro texto que eu quero citar sobre essa questão da seara ser incendiada, é Joel, o livro do profeta Joel, né? Livro do profeta Joel, capítulo 1, verso 17. Diz assim:
Então era uma época de grande privação em Israel, né? E havia vários tipos de prejuízos. Parece que a oração de Salomão está descrevendo esse tempo futuro que Joel vai descrever aqui, que estava acontecendo todos esses prejuízos, né? Na questão da economia de Israel. Então diz assim, Joel 1:17. As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme o animal, as manadas de gado estão confusas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama destruiu todas as árvores do campo. A chama, né? Também todos os animais do campo clamam a ti. Todos os animais do campo clamam a ti, né? Até os animais clamam a Deus, né? Porque as correntes de água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Então, no tempo do profeta Joel, então ele estava aí convivendo já com a situação dessa, né? Mas Salomão, na sua oração, ele ensina que o remédio nessa situação de escassez, é que as pessoas devem orar, né? Clamar a Deus. No caso, Joel fala que até mesmo os animais clamam a Deus, né? Não sabemos de que maneira, mas diz aí, né? Ou é um sentido figurado, mas a solução que Salomão está dando é: se o teu povo orar, né, voltado para este lugar, ou para Jerusalém, ou para o templo de Jerusalém, as suas mãos, né, nessa direção, era o princípio do Antigo Testamento. Acredito que é um princípio que chega no Novo Testamento e é aperfeiçoado, né, porque no Novo Testamento já mostra que Deus não está em Jerusalém, e que ele está em todo lugar, né, mas especialmente ele está dentro daqueles que o servem, daqueles que seguem a Jesus, o servem a Jesus, né? O templo móvel está dentro da igreja, então a oração deve ser feita, mas com essas adaptações ao Novo Testamento. E aí, o Salomão continua sua oração dizendo o seguinte: quando houver queima de seara, então, ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta. Gafanhotos ou lagarta. Então ele já menciona aqui gafanhotos e lagarta, né? Qualquer um agricultor sabe que gafanhoto e lagarta são flagelos que acabam com a plantação, né? Pode acabar com a plantação. E ele está colocando aí, né? Quando gafanhoto e lagarta atacar a sua plantação, o remédio é o mesmo, você deve orar, né? E aí o judeu era voltados para este lugar, o templo de Jerusalém, as mãos na direção de Jerusalém. Até hoje os judeus que estão lá no Muro das Lamentações, e aí eu digo, não são só judeus que estão lá, muitos cristãos de várias partes do mundo também oram no Muro das Lamentações. Eu mesmo cheguei a orar lá no Muro das Lamentações. Mas olhando bem, assim, atentamente para o Novo Testamento, a oração deve ser feita em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar em que Deus for invocado, dentro desses princípios, pela mediação do seu Filho Jesus Cristo e com fé, né? Qualquer que pedir ajuda, de repente Deus pode ouvir e pode livrar. Agora, quando ele menciona essa situação de gafanhoto e lagarta, que é um flagelo nas plantações, prejudicando a agricultura e, consequentemente, trazendo fome na terra, eu quero citar também 2 versículos que está no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, né? Joel 1:4, o texto de Joel 1:4 é um texto muito conhecido, né? Porque já tem havido muita polêmica nesse texto de Joel 1:4, e vamos ver o que Joel 1:4 é o mesmo cenário que eu havia descrito ainda há pouco, de muita escassez em Israel. Então o profeta diz assim:
O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Tem uma tradução que coloca o gafanhoto migrador, o gafanhoto voador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto destruidor, né? Naturalmente que esses gafanhotos eles eram reais, literais. Era praga de gafanhotos ou de lagartas que atacavam a plantação e que destruiu a plantação e, portanto, destruiu a economia e causavam fome. Até hoje, em qualquer lugar do mundo onde se planta, aí eu digo especialmente Brasil e Estados Unidos, que são consideradas nações com grande enfoque na economia da agricultura, com certeza gafanhotos e lagartas, eles são um fator de prejuízo, de causar fome, né, na lavoura. Naturalmente hoje eu acredito que tem se fabricado muitos venenos agrotóxicos, né, que é capaz de matar as lagartas e os gafanhotos, mas também envenenar o ser humano, de maneira que temos que ter muito cuidado hoje. Mas o que vale é o princípio que Salomão está dizendo. Quando acontecer isso na sua lavoura, aquele que orar, aí digo, dentro da cosmovisão do Antigo Testamento, ele diz lá, né, se alguém orar, voltado para Jerusalém, para a casa de Deus, templo de Jerusalém, aí ele diz, ouve então dos céus, né, aqui ele vai dizer, verso 30, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Ouve e perdoa, né, Salomão ora. Perdoa porque ele tá aí inferindo que todas essas desgraças que ocorrem ao ser humano é consequência do pecado. E aí por isso que Deus tem que perdoar primeiro para poder sarar a terra, né, como é dito em outro texto. Mas o princípio é orar. Agora, orar e perguntar, né, por que nos sobreveio isso? A causas sobrenaturais. Não há causa sem efeito, não é efeito sem causa, né? Então, por mais que hoje a mentalidade científica ou pseudocientífica, a mentalidade racional do ser humano, cultural, nesse sentido de eliminar o sobrenatural e a ação de Deus nas coisas, mesmo assim, quando acontecer um flagelo desse, Salomão está dizendo, é melhor orar a Deus, né, e pedir ajuda de Deus de maneira certa e correta. E a primeira coisa que Deus faz é perdoar, né? Porque tem um motivo de que tudo esteja acontecendo. Não adianta a gente, mas não é fanatismo, misticismo, é misticismo nem fanatismo. É a revelação da palavra de Deus, né, para que os seres humanos não fiquem às cegas ao lidar com esses problemas que causam fome, morte e doenças e tudo mais. Agora, como ele fala em gafanhoto e lagarta, aí eu quero consultar aqui um texto de Apocalipse, agora no Novo Testamento, né, Apocalipse, que fala de gafanhoto. Naturalmente, quando o Apocalipse fala de gafanhoto, aí nós temos que entender a diferença entre os dois testamentos. Estou sempre dizendo, os dois testamentos têm diferença entre um e outro. Os gafanhotos, por exemplo, de Joel 1,4, eles têm duas aplicações. Em primeiro lugar, eles são gafanhotos mesmo, né? Aqueles 4 tipos de gafanhotos. Só que esses gafanhotos, eles são também tipos, figuras de demônios, de seres espirituais, de anjos caídos, né? Seres espirituais. Os gafanhotos são tipos, figuras. Aí nós só temos que ver onde é que a Escritura está falando literalmente de gafanhotos e lagartas literais, onde é que está tipologicamente falando de demônios, seres espirituais invisíveis, né, dos quais os seres físicos são apenas tipos, né, e eles são antítipos. Essa é a linguagem da Bíblia. Então Joel naturalmente fala de gafanhotos literais, mas agora o texto que eu vou ler em Apocalipse já está falando
dos demônios que são tipificados pelos gafanhotos, né? Então, eu vou ver aqui, por exemplo, Apocalipse 9, que vai falar de gafanhotos, diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Uma estrela que do céu caiu na terra. Estrela significa anjo. Em Apocalipse, estrela significa anjo, né? Aliás, em toda a Bíblia, né? Porque como o Apocalipse é o último livro da Bíblia, é o próprio livro de Apocalipse 1:20 que vai dizer que as 7 estrelas que viste na minha mão direita são os 7 anjos das 7 igrejas. Então ele deu aí a chave hermenêutica, né, do significado de estrela, é anjo. Então quando ele diz aqui que um anjo, uma estrela caiu do céu na terra, veja que ela não desceu. Tem oportunidade que a estrela desceu, mas que a estrela caiu. A gente lembra quando Jesus falou assim: eu via Satanás como raio, ou como relâmpago, cair do céu. Eu via Satanás como relâmpago cair do céu. Onde fala cair, um anjo cair, é um anjo caído, né? Aqui a estrela que caiu, naturalmente, é um anjo que caiu. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. Com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Agora veja. E da fumaça vieram gafanhotos. Vieram gafanhotos sobre a terra. E foi dado poder ou autoridade como a autoridade que tem os escorpiões da terra. Então, naturalmente, Apocalipse está falando de gafanhotos. Só que esses gafanhotos aqui não são os gafanhotos comuns da terra, porque eles não são da terra. Ou seja, eles não são deste mundo, porque os gafanhotos deste mundo são aqueles do Antigo Testamento. Só que eles já tipificavam seres espirituais que não são deste mundo. Por isso que esses daqui, eles sobem do abismo. O abismo é um outro mundo. Existe um outro mundo debaixo dos nossos pés. O mundo inferior, né? É interessante que a gente vê hoje que as nações, ou a ciência, a pseudociência, procura explorar para cima, né? Explorar para cima o espaço, os planetas, as galáxias, que nem sabemos se isso é verdade mesmo, né? Agora, para baixo, a gente não vê muita gente explorando, só que toda a linguagem da Escritura é que existe um mundo inferior, abaixo dos nossos pés. É um outro mundo, né? Eu acredito que esse outro mundo é chamado de Sheol, no hebraico, Hades, no grego, e é também chamado de abismo, e até Tártaro, que eu acredito que se refere ao mesmo lugar, chamado mundo inferior, e tem porta para lá, né? Por isso que esse anjo recebe essa chave do poço do abismo. Existe um poço para dar acesso ao mundo inferior, e esses gafanhotos, que não são da terra, são outro tipo de gafanhoto, né? Eles sobem do poço do abismo, eles sobem do mundo inferior, são de outro mundo. E aí eu não vou nem descrever aqui o que eles falam, mas eu quero retornar um pouco para o capítulo 7 de Apocalipse, que ele vai descrever algo parecido, que vamos ver aqui. Apocalipse 7:1. Depois destas coisas vi 4 anjos. 4 anjos. Aqui já fala não fala aqui que era estrela, fala que era 4 anjos, né? Que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Ou seja, a ação desses anjos é uma ação semelhante a de gafanhotos, né? Para danificar as árvores, né? Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então aqui são anjos. E em Apocalipse 9, esses gafanhotos que saíram do abismo,
Eu vou o verso 4, 9, 4 agora. Foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra. Também agora, né, os gafanhotos normalmente eles fazem dano à erva. Tudo que é verde eles consomem. Né? E foi dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, que seria exatamente a ação dos gafanhotos da terra. Né? Nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, esses gafanhotos aí, que são demônios, que saíram do abismo, ou seja, do mundo inferior, eles são de outro mundo, eles vão ser libertos para vir para esse mundo, e a função deles é fazer mal, causar dano aos homens. E a dita aqui, a reserva é aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. O selo de Deus. Então, por aqui nós já vemos que a segurança para nós não sermos, vamos dizer assim, não sermos torturados, né, por esses gafanhotos, é ter o selo de Deus na testa. E aí eu creio claramente que o selo de Deus é o Espírito Santo, né? Como Efésios 1:13, né? Que depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foi selado para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo é um selo, só que é um selo espiritual. E é na fronte, né? É uma coroa de autoridade, é unção, por isso se chama de unção. E é invisível, porque é espírito é invisível. Mas o mundo espiritual vê, os demônios sabem quem é que tem o selo. E esses gafanhotos sabem. Então, quando esses gafanhotos... E aí a gente vê o seguinte, que, baseado no texto de Apocalipse, quando esses gafanhotos eles saírem do poço do abismo, eles saírem do mundo inferior, né, para esse nosso mundo, haverá dois tipos de pessoas na Terra, e que nós temos que atentar bem para isso. Haverá os homens que têm nas suas testas o selo de Deus, isto é, o Espírito Santo, e os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E aí esses gafanhotos, que são demônios, seres de outro mundo, eles vão atormentar, essa é a palavra que é usada aqui, né? Eles irão atormentar os homens que não têm na sua testa o selo de Deus. Então, eu creio que, já que a Escritura nos avisa antecipadamente para nos prevenirmos, é prudente que aqueles que não têm o selo de Deus, ou seja, o Espírito Santo, se apressem para receber esse selo, né? Porque é a proteção contra esses gafanhotos que vão sair do abismo, tão certo como está escrito, né? Vai acontecer. Só não sabemos quando, mas pode ser que não esteja tão longe assim, né? Pelos sinais que estão aí. Então, na oração de Salomão, né, colocada no devido contexto, é uma oração que nos previne de algo que aconteceria, né? Algo que realmente aconteceria na vida de Israel. E aí ele diz que o remédio é a oração, né? Quando qualquer homem orar, ou todo o teu povo, Israel que está falando de Israel, o Antigo Testamento se refere voltado para a nação de Israel, né? Orar, né? Orar voltado para esse lugar. Quer dizer, o mais sensato é orar. Orar, buscar Deus, falar com Deus, né? Ver o Novo Testamento como é que é a maneira de orar correta, eu digo, com a mediação de Jesus Cristo. Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É essa mediação. Não adianta tirar o Filho de Deus do meio, porque ele é o mediador, né? Só se chega ao Pai por meio dele. A oração é feita em nome de Jesus. E a pessoa, para ter legitimidade para usar o nome de Jesus, tem que ser batizada. Essa é a questão. Só que isso não pode ser feito pela força. Tem que ser algo espontâneo. Que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E também a pessoa deve crer, né, naquilo que ela está orando. Porque a oração não pode ser meramente uma... não pode ser uma fala meramente religiosa, mas a pessoa tem que orar confiando que existe um Deus que é invisível, que ouve a sua oração e que
pode responder sua oração, né? Porque Deus não é obrigado a responder a oração, a não ser daqueles que têm aliança com Ele e que estão na fidelidade, né? Mas como Ele é misericordioso, é possível que Ele vai responder a oração de todos, né? Ou de quase todos, para livrar dessas situações hipotéticas que Salomão está falando, mas só que não são tão hipotéticas, porque são, eu acredito que o Espírito Santo está aí nesse processo, é uma profecia de algo que realmente iria acontecer. E a próxima coisa que Salomão descreve é o sítio, né? Fala-se em estado de sítio na nossa Constituição, mas é uma cidade sitiada, né? Porque ele diz lá, segundo livro de Crônicas 6:28, ele diz assim: cercando-a a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas. Ou seja, quando Israel, está falando aqui, quando Israel for cercado pelos seus inimigos. Ele diz assim, o remédio é orar voltado para este lugar, na visão do Antigo Testamento. É judaísmo, né? E aí que eu quero mostrar duas situações em que Israel se viu numa situação dessa, cercado pelos seus inimigos. Então, a primeira situação é segundo livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 24, é o cerco de Samaria, né? Essa foi a situação que Salomão previu na sua oração, quando Israel estivesse cercado pelos inimigos. Aí diz aqui, né? Segundo livro de Crônicas, segundo livro de Reis, 6:24. E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todos os seus exércitos e cercou Samaria. Cercou, sitiou, né? E houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até ao ponto de se vender uma cabeça de jumento, por 80 peças de prata, e a quarta parte de uma medida de esterco de pombas, por 5 peças de prata. Então, o resultado do cerco pelos seus inimigos foi a fome que se instalou, chegando numa situação dessa. E aí na oração de Salomão ele está dizendo, quando houver isso, que vocês foram cercados pelos seus inimigos, vocês devem orar, voltados para este lugar, né, para a casa de Deus ali no Antigo Testamento, mas isso é no Antigo Testamento. No Novo já não há essa exigência, porque a casa foi destruída e Deus não mora mais lá, né? E aí, a outra situação de cerco que Israel viveu no segundo livro de Reis ainda, capítulo 25, que lá foi Samaria, agora é Jerusalém, né? Capítulo 25 do segundo livro de Reis diz assim, verso 1, e sucedeu que no 9º ano do seu reinado, ou seja, Zedequias, né? No mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Eu não vou entrar nos desdobramentos desses dois sítios, tanto a destruição de Samaria, que aconteceu em 722 a.C., e da queda de Jerusalém, que aconteceu em 586 a.C., mas foram duas situações que Salomão previu na sua oração, e dizendo que o remédio era eles orarem, né? No caso de Samaria, deveriam orar voltados para Jerusalém, e no caso de Jerusalém, como ele já estava em Jerusalém mesmo, eles só deviam orar, né? Provavelmente eles não fizeram isso porque também não é só orar, né? Segunda Crônicas 7:14 diz, que é o texto paralelo aqui desse que eu estou considerando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Eu acho essa frase aqui é a mais importante deste versículo, né? E se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Porque se o povo de Deus orar sem se converter dos seus maus caminhos, Deus não vai responder, né? Mas se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, porque o povo de Deus tem maus caminhos, né?
Aí diz aqui: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nas duas situações da queda de Samaria, ou a destruição de Samaria, e da queda de Jerusalém, nas duas situações é possível que o povo de Deus tenha se esquecido dessas prescrições, orientações que Salomão deu na sua oração para que Israel enfrentasse situação desse tipo. E aí as duas cidades foram destruídas. O princípio hoje é o mesmo, porque... E aí eu quero terminar aqui com esse versículo de Apocalipse 6, verso 8, que é o quarto cavaleiro do Apocalipse, que ele vai dizer assim: e olhei e vi um cavalo amarelo. Na verdade o cavalo era verde, né? Porque clorós, o cloro, é verde o cavalo. Só que ele traduz por amarelo porque ele está se referindo à cor do capim. E o capim, quando seca, ele fica meio amarelado, né? Então, mas a palavra no original é amarelo, é verde. E olhei e vi um cavalo verde, vamos dizer assim, né? E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o Hades o seguia. Aqui está inferno, mas no original é Hades, né? O Hades o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. Veja só. A quarta parte da terra para matar. Ou seria quase 2 bilhões de pessoas, né? Aí vem com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Na oração de Salomão ele fala da fome, ele fala da peste, que estão constando aqui também. E lá ele fala de outras coisas. Aqui ele acrescenta aqui com a espada. Geralmente é a guerra, né? E as feras da terra. São esses 4 flagelos que são muito mencionados no Antigo Testamento como castigo da parte de Deus, né? E aí essa situação que Apocalipse descreve é muito parecida com a situação que Salomão está descrevendo na sua oração, mas também ensinando como enfrentá-la, porque ele diz por meio da oração. E aí eu vejo que essa situação de Apocalipse 6 é uma situação parecida assim, Samaria sitiada, e Jerusalém sitiada, e agora Apocalipse está mostrando o mundo sitiado. Eu digo sempre que assim, o mundo, o planeta Terra está sitiado, está na condição de uma cidade cercada, sitiada. E geralmente numa cidade sitiada começa a faltar comida, começa a faltar água, aí as pessoas começam a adoecer, a fome e a morte. O mundo está sitiado. Forças espirituais da maldade sitiaram o mundo, né? Então, mas o Salomão previu isso na sua oração. Ele disse: olha, o povo de Deus tem que orar. O povo de Deus tem que clamar a Deus. E Samaria e Jerusalém foram destruídas porque é possível que o povo de Deus tenha se esquecido disso, né? Mas hoje nós no mundo todo, no caso aqui a igreja do mundo todo, ela deve fazer aquilo que Salomão orientou, né? Ele ali, inspirado por Deus, naturalmente ele orientou para enfrentar essa situação com oração. A igreja deve orar, né? Para que esse cerco, esse sítio ao qual o mundo está submetido, as hostes do mal cercaram, e a igreja está cercada também, né? Mas é a oração, né? Oração, e eu digo, nos modos do Novo Testamento, a oração não é na direção de Jerusalém, porque Deus não mora em Jerusalém, não mora no templo, porque o templo foi destruído, e também porque Deus já não mora mais lá. Mas a oração, não importa a direção, a questão geográfica, mas Jesus disse: aqueles que adoram em espírito e em verdade, né? O Pai procura adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Devemos orar, né? Mas devemos lembrar também daquela 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. E aí, nós, a igreja, muitas vezes, nós voltamos os nossos olhares só para o mundo secular, né?
que olha, são os ímpios, que os ímpios são pecadores, mas de vez em quando nós precisamos olhar para nós mesmos, né? Porque a questão de Deus não é com os ímpios, a questão de Deus é com aqueles que têm aliança com Ele, para que sejam fiéis na aliança. E eu tenho certeza que a igreja orando numa posição de obediência, certamente Deus intervirá, como fez tantas vezes e tem feito, né? Para o bem do seu povo.